Meus amores, sou eu de volta toda quinta-feira aqui no Fala Galisteu. Hoje um papo delícia, um papo de relacionamento, um papo mais profundo, um papo para aliviar seu coração, né? Na verdade, se você tá dentro, quer entrar, quem tá fora quer sair, não tem essa questão? Será que é melhor estar solteiro? Será que é melhor estar casado? Quais são as implicâncias da pandemia na nossa vida? Quais são as dificuldades? O que a gente deve fazer num relacionamento para ele durar mais tempo, menos tempo? Enfim, para falar comigo, eu tenho um super craque desse assunto que vai te ajudar a repensar. Eu acho que se a gente conseguir repensar e colocar os nossos valores de um jeito muito legal na nossa cabeça, já tá bom, né? Já ganhamos. Então vamos lá. Um dos maiores psiquiatras do país, o autor, escritor, chefe do grupo de psicoterapia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Para vocês terem uma ideia, ele publicou 17 livros sobre o homem e a mulher e relacionamento entre eles, com as perspectivas de vida ao longo dessas décadas. Ele está terminando de escrever seu 18º livro sobre a solidão. Afinal de contas, na pandemia, a gente teve que se deparar com essa questão. Então, o Dr. Luiz Cuchinir com a gente. E também, ele não está sozinho só não, tem ela também. Ela que atuou como advogada por 10 anos até virar humorista. Olha essa situação, gente. Por causa do Instagram, onde ela passou a publicar vários vídeos, aí ela tem YouTube, ela tem TikTok, e tudo isso foi viralizando, e aí o seu perfil no Insta tem quase 1,5 milhão de seguidores, e hoje ela é uma das grandes influenciadoras digitais, e no final das contas ela acabou colocando o relacionamento dela para todo mundo ver, ouvir e se divertir. Eu tô falando da Bia Napolitano. Ai, que hoje tá bom demais essa conversa. Eu tenho um babado pra te contar, amiga. Lembra daquele vestido que eu comprei? Você não vai acreditar o que meu marido falou ontem. Sério. Fala, Galisteu. Ai, que delícia, meus convidados maravilhosos. Bia, que me faz rir todos os dias. Eu não durmo sem você. Eu preciso conferir se você postou. Fico brava quando você não posta todo dia, que às vezes você tá lá, ela não postou hoje, já vi esse vídeo. Me dá um nervoso, assim, no teu TikTok, no seu Instagram. Eu amo, viu? E é uma doidona de carteira. E o doutor Luiz Cuchinir, que toda vez que eu falo de relacionamento, ele tem que estar presente, porque senão eu voo demais. Aí o meu convidado normalmente voa demais também, porque a gente tem cada um, é um toró de palpite, cada um tem uma opinião sobre, mas na verdade ninguém sabe nada. Então, pelo menos ele é o estudioso da conversa desse assunto, aí ele dá uma acertada na nossa vida, coloca os pontos nos is. Então, para começar... Ninguém tem a verdade, Dri, ninguém. Mas tem gente que estuda, né? A gente vai no chute. Essa é a diferença. Você que está ouvindo o nosso Fala Galisteu, bem-vindos mais uma vez. E a gente vai falar um pouco de relacionamento nesse momento de confinamento e pandemia. Apesar de tudo tá melhorando um pouquinho, graças a Deus. Parece que tem uma luzinha bem fraquinha, mas tem lá no fim do túnel. Está dando um certo ânimo nas pessoas, né? A vacina está aí, já tomando uma proporção um pouquinho maior, muito lentamente, mas vai dando um certo ânimo. Então eu queria saber de vocês se o relacionamento no confinamento foi difícil para todo mundo ou foi só para mim, porque para Bia parece que não foi difícil, parece que ela tirou de letra, porque o que ela sacaneou o Paulinho é brincadeira. Conta aí, Bia. Tirei leite de pedra. Adri, primeiro, muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, maravilhosos, e gostei do que você falou, não durmo sem você. Isso para mim, eu não vou dormir só porque você falou esse comentário. Ai, que bom! Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. E realmente, assim, a quarentena que já vem percorrendo um bom tempo, né? Acho que é mais de um ano. No começo, a gente teve que se rejuntar, porque o Paulinho ficava trabalhando fora o dia todo, e eu com esse trabalho que eu tenho de internet, ficava em casa gravando, eu saía, mas sempre aqui. E quando ele voltava, então eu tinha poucos períodos com ele. Então no começo, a gente teve que ficar se trombando ali. A gente se trombava e falava, meu Deus do céu, o que isso vai dar, né? Mas a gente foi adaptando uma rotina e eu fui incluindo, inclusive, ele nos meus vídeos, o que me ajudou muito. Ele me ajudou muito nesse trabalho. Então eu conseguia sacanear ele, fazer as brincadeiras do dia, e ele foi levando numa boa. Então pra mim foi uma ajuda mesmo, assim, mais ajuda do que qualquer coisa. Mas vocês estão juntos há quanto tempo? De namoro, 12 anos, e casamento, esse ano a gente faz 8 anos. Então já tá fazendo bodas do quê? Tem essas coisas, bodas de cristal, porcelana, já passou disso bodas tudo. Bodas de coragem é maravilhoso. Bodas de coragem. Pois é, eu ouvi muita gente, porque no começo da pandemia eu fiz as lives, você até participou das lives, até a minha ida para Portugal, eu fiz lives. E aí eu
ouvi muitas histórias durante o início do confinamento de casamentos acabando, das pessoas não se suportando, e eu vi muita gente descobrindo que casou bem também, que de repente olhou para o lado e viu que tinha uma pessoa muito mais legal do que aquela pessoa achava que tinha. É curioso isso. Teve casamento que de repente deu muito certo com quarentena, pandemia e confinamento, e as pessoas não percebiam isso, que tinha um bom companheiro do lado, ou uma ótima companheira do lado, uma companhia legal, e ao mesmo tempo muita gente acordou para a vida e viu que estava mal casado, enfim. Doutor Luiz, você acha que deu mais certo ou mais errado o confinamento? As pessoas separaram mais ou se amaram mais? Olha, eu acho que as pessoas, as que tinham o potencial de se amar mais e conseguiram driblar essa pandemia, com certeza isso só cresceu. Por quê? Porque a interface, esse contato de um com o outro, ele ficou mais profundo, mais intenso, e ganharam aí. Em vez de buscar fora, né? Em vez de buscar no vizinho, no trabalho, no restaurante, na viagem, começa a buscar dentro. E buscar dentro e o outro tá lá, né? Fora que, olha a importância de dar valor para isso, Dri. Sabe o que é? As pessoas ficarem muito isoladas e não ter esse ou essa do lado, que é a pessoa que mais conhece você, a pessoa que está crescendo com você, a pessoa que está, né, Bia, a pessoa que está, que você ouviu barulho, que você já reconhece. E eu não sei, você já tem filho, Bia? Não, ainda não. Aliás, eu descobri que eu sou casada na quarentena. Eu não sabia até então. Aí a gente começou a conviver, deu uma ajudada. Não, isso é casamento. Casamento é isso, né? Então, o poder, já imaginou que legal? Tá tão condensado essa possibilidade de ter filho aqui com ele, em vez de ser, sabe, de repente nós estamos passando pela avenida, vamos ter filho, oba! Né? Que legal você ter alguém para conversar, para ouvir, e até para discutir. Imagina quem não tem, que fica brigando Fica brigando, né? Briga com o quê? Briga com o cachorro, com o vizinho, barulho quem mora vizinho, com o pai e com a mãe. Com o zelador, ou vai com a mãe. Mas é outro nível, né? Um relacionamento que seja... Mas a gente tá falando de relacionamento... A gente tá falando de relacionamento de uma maneira geral, assim, mas de qualquer forma, tem muita gente feliz sozinho, né? Que fique claro aqui. Tem muita gente que no confinamento ainda decidiu ficar mais sozinho ainda. Falou, quer saber? É esse o caminho que eu quero na vida. Ficar feliz sozinho. Porque eu acho que são descobertas. Eu tinha pavor de ficar sozinha, o Dr. Luiz sabe disso muito bem, o quanto eu tinha que ter sempre uma companhia, mesmo que não fosse um homem, que fosse um menino que trabalha comigo, um amigo, minha mãe, tinha que ter sempre gente. Eu aprendi a lidar, a ficar sozinha, gostei de ficar sozinha, é bom, eu sou uma boa companhia para mim, mas demorou para cair a minha ficha. E acho que no confinamento muita gente se descobriu também mais feliz sozinho, porque é absolutamente possível, certo? Essa coisa de é impossível ser feliz sozinho é só na música. Odri, não existe ou isso ou aquilo. Você está acabando de dizer, eu descobri que eu sozinha, eu dou certo, eu gosto, eu sou boa companhia para mim, e eu descobri também, você sabe que você descobriu também, que é um casamento, que é ter um filho, como é juntar isso com a tua mãe, e você também descobriu isso. Então, poder ser essa multiplicidade, né, Bia e Dri, é isso que a gente é. A gente não é uma coisa só, não existe. E todo mundo pode mudar, isso não significa que a gente tem duas caras, né, Bia? Você muda. Você era de um jeito, ficou de outro, você troca de ideia, como é que é? Completamente, cara, porque assim, o que eu ia falar, pegando o gancho do Dr. Luiz, é o seguinte, dentro de uma mesma família, por exemplo, meu pai e minha mãe são pessoas completamente diferentes. Meu pai é um cara sociável, ele gosta de relacionamentos, de todo familiar, amizade, ele gosta de estar sempre cheio de gente. Minha mãe já é uma pessoa que ela se basta sozinha, dentro mesmo de um mesmo relacionamento, e vai muito da experiência que você tem. Então tem época que, pelo contexto, pelo universo que você está vivendo, não, vou ficar um pouco mais sozinha, consigo. Agora, com a pessoa dentro de casa, se você for casado, ou você que tem filho, que saiu do seu trabalho, vai ter que ficar em casa, tem que se acostumar com o fato de que você vai conviver com mais gente. Então é tudo algo, imagino que seja algo adaptável, o ser humano consegue se acostumar com isso.
Mas de uma certo? maneira geral, Bia, teu relacionamento com o Paulinho, como é que ele é? Ele, tirando as câmeras, tá? Vocês trocam ideias, vocês são mais amigos, vocês são companheiros, vocês não, vocês têm um relacionamento mais homem-mulher, como é que é? Não, o Paulinho é um amor, ele é um cara super gente fina, ele é exatamente o que é na internet. Eu sou um pouco mais agitada e ele um pouco mais discreto, é desse jeito mesmo. E sempre foi assim. Só que ele é uma pessoa, apesar dele ser discreto, pra câmera nessas zoeiras, ele é uma pessoa que gosta de público também, porque é professor, da palestra, então ele tá acostumado com isso. Ah, entendi. Porque dá pra Entendeu? perceber que ele tem uma intimidade ali com essa brincadeira, ele leva na brincadeira, ele leva na esportiva. Aliás, se Ah, ele estivesse aqui numa roda, ele estaria completamente adaptado. Ele conquista. Assim que ele entra numa roda, ele é a pessoa que, assim, todo mundo fica apaixonado por ele. Só que ele, assim, sempre foi uma pessoa que gostou desse jeito meu. Então nunca mas vocês teve um problema. discutem, não? Vocês discutem, não discutem muito? Você Por acaba... causa de doce, por causa de doce. A gente discute por causa disso. Ele é mineiro, então ele rouba todos os meus doces. É o único motivo de discussão aqui na minha casa. Eu não consigo comer. Maravilhoso. Ovo de Páscoa, por exemplo, eu agradeço todo mundo que me deu, mas eu sequer sei o gosto deles. Paulinho não me deixa por isso comer que o você doce. deixa, então por isso você fica linda, magra, né, amor, poderosa, fica linda sem comer, dá tudo pra ele, tá tudo certo. É Deixa eu te útil, é útil. É o útil, hobby útil, é. Doutor, a gente assiste tanta notícia ruim, tem melhorado um pouco, mas ainda assim o número de morte é muito alto. Aí chega em casa, não, mas eu tô falando chega em casa porque eu saio para trabalhar e volto. Mas de uma maneira geral, estamos em casa, trabalhamos cada um no seu canto da casa, o filho também tem um canto da casa, de repente a gente se junta na hora do almoço, se junta na hora do jantar, mas aí uma hora todo mundo está assistindo um pouco de televisão. Nessa hora é tragédia, 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 tragédia. Como é que faz para transar depois? Não rola, né? São Não tem duas. tesão que resista a isso, gente. Não claro. tem tesão, né? Não, E não é pela Não. tragédia. Se você Não tá é? de bode com o teu patrão, vai ser difícil você transar. Se você tem aquela tua amiga que te sacaneou com outro cara, né? E aí, de repente, vem o namorado que você estava atrás, tal. Você vai ficar com ele, mas o que acabou, o pontapé que você acabou de levar, né? Então, mas a gente está falando de uma coisa maior, tá? A gente está falando de pandemia. Aí a gente está falando de uma vibração que está aí no ar, Dri e Bia. Tá aí. A gente não percebe. Assim como a física quântica não... Ela tá atrás, ela tá explicando um monte de coisas. Há um tempo atrás era tudo místico. A influência das energias, é tudo místico. Agora a física quântica tem lá o frequencímetro, ela estuda as partículas subatômicas, ela descobre que o vazio está no buraco negro, que nem dá para entender muito bem o que é isso. Descobre isso, e tudo isso está aí, é energia. Imagina isso tudo traduzido por pandemia. E morte, perigo, medo. Aí começa e o luto. E quem morreu a semana passada? Aí você está dizendo, mas eu vou transar aqui e acabou de morrer o meu melhor amigo. Não dá, a gente está vivendo um momento muito fora da curva, né? Total. Que coisa e a tristeza louca. E o estresse, acho que elas atrapalham até o... Não, e no teu caso, assim, por exemplo, e o medo de ficar grávida no meio de uma situação dessas também, né? Tudo bem que tá um Exatamente. pouquinho melhor, mas dá um pavorzinho, né? Você fala, bom, eu vou ter que ir Claro. no médico toda semana, vou entrar num hospital, Pensei eu vou nisso. me relacionar, né? É uma sensação Com certeza. apavorante um pouquinho, né? Assim, eu no começo fiquei com muita insegurança, depois eu tive que trabalhar, quando a gente não tem escolha, eu fiquei 50 dias em Portugal no meio da pandemia, no auge da pandemia, e fui sozinha. Trabalhar com pessoas que eu nunca tinha visto na minha vida. Foi o maior desafio de todos. Num outro país, tudo bem, tem a proximidade da língua, eu já tinha morado lá, mas assim, trabalhando com uma equipe que eu nunca tinha visto, não conhecia ninguém, e longe de todo mundo. Foi uma baita experiência, mas assim, apavorante, porque eu parecia uma louca com álcool gel. Aliás, eu continuo assim, eu vivo com álcool gel na minha casa, eu fico com a máscara, com o face, fico limpando as coisas o tempo inteiro.
eu fiquei meio a loucona do álcool A gel, minha assim. neta de 2 anos e meio, ela adora esses frasquinhos. Não, a gente tem que tirar dela, porque ela gosta de apertar aquele negócio. É o grande divertimento da vida dela. Imagina Não, essa e não só de geração, Bia, que educação. maravilha, a geração do álcool gel, tudo viciado no álcool gel. Tudo. Ó. E a gente não vai se desprender de certos hábitos. Passa álcool na mão, passa álcool no chão. Não, mas assim, outra coisa que eu percebi, a noção de educação, ela mudou também. Melhorou Porque um pouco. assim, antes você tinha, a pessoa veio me beijar, não sei o que, você não tinha isso. Hoje, é chato falar pra pessoa não vir te beijar? É chato, mas é melhor falar, oi, aqui, Oi. né, tipo, já dá o cotovelo, alguma coisa assim. Dá a Essas mãozinha, dá o relações também soquinho. mudaram. Isso é uma característica Tudo bem certo, brasileira, né, né? Bia? Isso Tudo certo. aí foi melhor. Só brasileiro que tinha mania de beijar, dar 2, 3 Vários beijos. fazem Isso é assim, coisa de os orientais. brasileiro. Gringo nunca entendeu isso, esses beijos todos, essa quantidade Gringo de não põe nem abraço. língua no beijo. Muitos gringos não botam nem Mentira! língua. É mesmo? Fala aí, Bia. Não, juro. Não, me contaram que eu vi no TikTok que gringo não bota a língua no beijo. Quando o gringo começou a namorar brasileiro, ele falou, a pessoa bota a língua, tem que ficar passando minha língua na língua da outra. Foca quentíssimas. Olha, trago novidades. Olha a Bia falando da língua dos gringos aí, botando a língua Não, Tá vendo como o TikTok ensina? Doutor Luiz, você tem TikTok? Você acompanha TikTok? Você é Eu não todo tenho. de rede social. Você tem que ter, nem se for Tem que para ter, dar doutor. risada. Não precisa Tá. ter você tem que ter a tua conta, você não precisa postar nada. Aliás, pode Tá. postar coisas do seu livro no TikTok, você Aham. pode ler coisas do seu livro, mas eu acho que você Desse tem que próximo ter. também, então vou Desse pôr para próximo também. falar pro próximo. Mas eu acho que é muito divertido, porque o TikTok não é só dublar. Tem muita não. gente com conteúdo no TikTok, tem gente ganhando aí dinheiro no TikTok, inclusive. Não é não? Tô achando que o TikTok tá crescendo muito mais do que eu imaginava. A gente achava que era coisa de criança, não é não? Tá mesmo? Tá tomando proporção maior que o Instagram. Eles estão com uma taxa de novos usuários, acho que proporcionalmente maior que do Instagram. Eu acho que você tem que ter, doutor. Depois você dá uma olhada nas coisas de mais conteúdo, eu até te ajudo depois. Bia, você acha que o humor ajuda no relacionamento? Sem dúvida alguma. A gente falou até agora há pouco sobre isso. Se você tá de mau humor, estressado, você perde o teu tesão, né? Igual você falou. Eu acho que o humor... Mas É verdade. Casamento não é só isso, mas assim, ajuda muito. A gente tem uma brincadeira aqui em casa que é o seguinte: se um tá bravo com o outro por algum motivo, o outro que não tá, fica fazendo palhaçada. Então fica ou imitando a pessoa, andando atrás da pessoa, até ela desmontar. É uma técnica que a gente faz, então as brigas geralmente não duram mais do que 5 minutos. E não dormir brigados também é uma técnica muito boa. O humor, ele vai sendo inserido nesses momentos, assim. A gente conta piada, o outro tá bravo. Eu sei que tem gente que não gosta, tá? Quando você tá puto da vida, a pessoa fica... Mas a gente faz isso, até o outro desmontar. Daquela... Muito bom! Ó, você que tá ouvindo a gente, cata a dica da Bia aí, tá vendo? Doutor Luiz, faz sentido? Eu vou pôr no receituário. É isso, mas verdade. Existe assim, eu chamaria assim, a salvação, a cura e o tratamento disso tudo que pode ocorrer num casal é esse bom humor. Que ele acaba, né, muda esse olhar. É a grande diferença do olhar daquela... Vocês sabem muito bem que é alguém implicar. Implicar, vocês sabem que essa palavra implicar, ela indica assim, o que vai causar. Olha, tal coisa implica na outra. Implica, grudar. Fica lá implicando. E por que você acendeu? E por que você apagou? E por que você falou? Por que você ficou quieto? Umas brigas por que você foi? Por que você veio? Tudo implicar. O oposto disso, é trazer o dividir. Isso que Bia, perfeito, acho que você fez esse curso mesmo, né? Que é trazer o divertido para os dois lá, né? Que tem a ver com essa... que aliás é uma cura que precisa fazer do mau humor que cada um tem, da irritação que cada um tem lá dentro na vida, e por isso, claro, puxando a sardinha um pouco para o autoconhecimento, para a terapia e agora para essa questão do despertar do ser, que é o livro que eu vou escrever, que eu estou lançando, que é o despertar o que está lá dentro. Lá dentro tem tantas nuances, são armadilhas de coisas não resolvidas que de repente vão vindo
vão sendo disfarçadas, e quando vai ver, a pessoa tem aquele mau humor ou constante ou pronto para atirar na cara do outro. E eles adoram falar que esse mau humor tem a ver com a idade. As pessoas dão essa desculpa, né? Que as pessoas mais velhas vão ficando mal-humoradas. Eu não concordo. Eu acho que isso tem a ver com coisas mal resolvidas, ponto. Acho que nada pode... Plenamente. Não é? Porque todo mundo fala, não, mas quando você tá mais velho, tem umas coisas que eu acho curioso, assim. Até porque eu tô ficando mais velho e tô vendo, ouvi tanto minha vida inteira e tô vendo e tô vivendo uma situação. Você tá ficando assim, mais nova, Adri. Eu tô te vendo muito mais nova. Exatamente. Aí eu fico assim, eu falo, gente... É claro que eu acho que a gente aprimora os defeitos, isso é fato também, né? Se você já tem um defeitinho ali, claro, assim, você tem aquele jeitinho, você fica mais aprimorado quando você fica mais velho, você fica mais chatinho, se você já é chato, se você é reclamão na vida, você fica mais reclamão. Potencializa o que já existe, potencializa, aprimora os defeitos. Mas acho que se a gente tem atenção a isso, se você não quer ser uma pessoa um velho chato, rabugento, espantar as pessoas de perto de você, é só você estar atento a isso e tentar controlar essa situação e não colocar a culpa na idade. Porque é claro que é muito mais... E nem no signo, não, eu sou ariana, sou assim. Oi! Mas é a mesma coisa que colocar a culpa no outro, Dri. No outro. Na idade é a mesma coisa que o outro. A culpa é tua que eu tô assim. A culpa é porque você não foi trabalhar ou porque você trabalhou demais? É porque você só pensa em dinheiro ou porque você não pensa em dinheiro? É porque você só quer transar ou porque você não quer transar? É o outro. Nunca sou eu. Até um questionamento que me levantou aqui. Muita gente joga a culpa no outro, e aí pensando assim, na verdade, eu imagino que a gente tem que imaginar pessoas felizes e inteiras como seres individuais. E aquela outra pessoa, ela não é o que vai complementar a nossa felicidade. Se a gente já tá feliz pelo que a gente é, a outra pessoa, na verdade, ela só vai entrar pra somar. Tipo, se você morar sozinho e fosse uma pessoa boa, ela só vai estar ali pra somar o que você já vive. Mas, Bia, deixa eu falar, mas é difícil de entender, o doutor sabe, eu demorei muito para entender isso, o quanto eu era capaz de ser feliz sozinha, eu demorei. Eu achava sempre que estava sempre no outro, o problema era do outro, fazia isso comigo, e ele falava, mas faz isso comigo, que você deixa fazer isso com você, e pra cair essa ficha. Claro, mas, todo mundo tem um pouco disso, Dri. Eu duvido. Que lá atrás sempre houve um faz isso comigo muito precocemente na vida da gente, muito antes desse relacionamento aqui que nós estamos fazendo do casamento de adulto. Isso tá lá, sabe, tá incrustado. Então, por isso que a gente diz, ir lá no fundo e descobrir aonde foi que aconteceu o primeiro mau humor. Não é mau humor porque são as perdas, né, as feridas, as dores, mas está lá dentro da gente, não é o outro aqui que está causando. Ainda voltando aqui para o confinamento, você acha que no confinamento os defeitos da gente do outro apareceram mais? Ou a gente conseguiu disfarçar? Eu acho que foi difícil disfarçar, porque a gente está vivendo um grande Big Brother. O sucesso do Big Brother e da Fazenda, amor, se diz, na minha opinião, porque assim, tanto a Fazenda como o Big Brother nunca fizeram tanto sucesso. Eu espero que o meu Power Couple entre nessa toada de todos eles, porque a gente também está vivendo um confinamento, assim como essas pessoas que estão confinadas ali. Mas vocês acham que os defeitos aparecem mais, por isso que os atritos acontecem mais, ou não faz sentido? Sem dúvida. Aparece a intolerância, né? Mas tá muito difícil. A gente está olhando, né, para vamos dizer, para essa incapacidade das pessoas que elas deveriam ter, mas é muito difícil. É muito difícil. Se contaminar é muito fácil, e não é só do vírus, é contaminar da dor, como se falou, da televisão, contaminar dos medos, tudo isso. Ser cancelado na internet, morro de medo, detesto esse negócio de ser cancelado na internet, o medo. Você já foi, Bia, cancelada? Não. Graças a Deus. Graças a Deus, porque para um artista, para quem vive disso, hoje você ser julgado, você ser jogado às jaulas, aí que eu falo, gente, a internet é um universo gigantesco, e ao mesmo tempo tem uma meia dúzia ali que faz um barulho tão grande que é capaz de destruir uma carreira. E vai tomando, sabe aquela coisa de ondas, né? Então, assim, às vezes um relacionamento termina na internet, a gente viu isso acontecer, eu não vou dar nome aos bois, mas nós vimos artistas que foram expostos na internet e que perderam todos os seus contratos, que tiveram que administrar o cancelamento, que estão respondendo judicialmente por uma questão, tudo vindo de uma conversa de internet que ninguém nem sabe se é verdade, se não é verdade.
se isso começou da onde, mas tem uma proporção muito grande. É meio perigosão isso aí, sabe? Assim, é uma coisa meio tensa, na minha opinião. Isso também aconteceu na pandemia. Por isso que eu estou falando dos defeitos, legal você falar de intolerância, porque essa intolerância não está só no relacionamento, ela está fora. Tá? As pessoas da internet estão julgando profundamente os outros. Então você põe uma foto lá bonita, é porque você está bonita. Na época da pandemia, você não pode postar uma foto bonita. Aí você bota uma foto feia, aí fala, não, você tá feia. Na época da pandemia, você tem que ser exemplo, você não pode postar uma foto feia. Aí você começa a ficar louca, porque aí você não começa a perceber que você não tem saída. Você fala, gente, e agora? Eu faço como? Ponho filtro, não ponho filtro? É difícil, né? Agradar todo mundo vai ser muito complicado. Os grupos fechados também estão assim. Amigos, eu tenho um grupo de amigos que tem 50, estou contando, 50 e poucos anos de amizades. Eles começam a brigar, aí saem do grupo, e aí vem, como eu sou coordenador do grupo, eles vêm reclamar para mim em off. Aí eu digo, claro, eu sou meio papai, mas todos são velhacos como eu, né? Eu sou até os mais novinhos de 71. Mas são muitos. Eles reclamam, olha o outro que é muito político tal, o outro é muito político tal. Isso, que diferença faz para uma amizade de 50 anos? Mas é que tem uma coisa também, né? A gente antes tinha a cabeça mais preenchida com outras coisas. E agora, com todo mundo confinado, só vê tragédia e coisas ruins, infelizmente, a realidade, né? Então isso vai tomando conta da nossa cabeça e aí a gente começa a descontar inconscientemente em coisas idiotas. Ué, eu não falei pra você lavar esse copo aqui? Pô, isso seria uma coisa que teria passado se tivesse mantido sua rotina, né? É bizarro isso. Por isso que eu acho que os defeitos eles vão aflorando um pouquinho mais. Você vai ficando um pouco mais impaciente com tudo. É legal, você que está ouvindo a gente aqui no Fala Galisteu, às vezes você está vivendo um momento difícil com o seu marido em casa, ou com a sua mulher em casa, ou com seus filhos, ou com seu amigo, ou nos relacionamentos, você está achando tudo esquisito, não sabe direito. Isso está tomando conta um pouco de todo mundo. É legal a gente falar isso, porque dá uma acalmada. A gente começa a perceber que não é um problema único, exclusivamente nosso. Esse medo é de todo mundo, essa falta de paciência está um pouco com todo mundo, essa intolerância que o doutor falou está um pouco fazendo parte de todos nós de alguma forma. Doutor, nesse momento é importante respeitar o outro. Como é que é? Em que sentido? O que a gente pode fazer para tentar sair dessa atmosfera da intolerância, da briga, da angústia, para viver uma atmosfera um pouquinho mais feliz, se é que a gente, porque assim, também vou contar um off aqui. Para ser feliz tem que ser escondido, porque você não está podendo ser feliz nesse momento para todo mundo ver, porque, então não pode ser feliz, porque se você é muito feliz, fica chato, porque todo mundo está sofrendo muito. Então a gente está realmente vivendo uma questão. E aí, como é que a gente faz para aliviar isso? É em quatro paredes? É para fora? Podemos? Como é que é? Essa é difícil, né? Ser feliz, né? A gente aprendeu como se resolvesse tudo, né? Ser feliz. Procure a felicidade. Aí tem esse nome felicidade, a gente vai no supermercado e não está lá na prateleira. E a gente não acha, a gente vai em todos os supermercados, não é só naquele. Aí a gente começa, a gente, eventualmente, hoje a gente vai na internet, quem sabe estão lá vendendo a felicidade. Felicidade não é tudo, não é tudo. Existe uma maneira de a gente estar inteiro, integrado, seguro, produtivo, realizado, e principalmente amando. E às vezes não é amando é amando. O verbo, é assim como o ser que eu falo, né? Não, doutor, não me venha falar que dá para amar mais de um. Dá para amar muitos, também não dá, não estou podendo, tô com dificuldade. Não é amando é amando quantos? Nós não estamos numa sessão privada, então... Ai, meu Deus! Muito bom. Mas eu digo, o amar é isso que se fala, é trazer o amor dentro da gente. Uma coisa é amar 1, 2, 3, 10. Ou amar... Não, a gente ama família de um jeito e mulher e marido do outro jeito, filho do outro jeito. Não é isso. Eu entendi. Amar, o que você está querendo dizer é amar a nossa vida, amar o que a gente está vivendo, amar o que a gente tem. E ser amor. Quando a gente consegue trazer esse todo, essa vibração que a gente conhece bem, o que é amar alguém, o que é odiar.
Apaga odiar, fica no É amar. preciso amar. Isso. Não é assim? Faz parte dessa música. Agora, as pessoas estão dentro da gente. Então, amar a gente dentro da gente, isso é a grande pegada. Mas como é que faz quando a gente não está conseguindo? Estamos com baixa estima, estamos vendo essas notícias. Eu estou tentando dar um alívio para quem está ouvindo, que acha tudo legal do jeito que a gente está falando, mas não está sabendo encontrar esse caminho do alívio. Olha, eu acho que um alívio, a Bia tem um caminho aí, que é o caminho do humor. Ela encontrou, claro, ela é humorista, mas o Paulinho não é. Mas você conseguiu aliviar a sua relação com o seu humor. Na verdade, assim, é o que pegando o gancho do que vocês estão falando e sendo realista com as pessoas, a rotina, ela não está fácil. Ela não é fácil. O momento que a gente está vivendo, ele não é fácil. O que a gente tenta aqui é driblar diariamente as coisas ruins. Então, não é fácil, entendeu? Então, o humor, a gente brinca com as piadas, os vídeos, as brincadeiras que eu faço, esse jeito agitado que eu tenho, mas é justamente para aliviar todo esse sentimento, porque é fácil se irritar, é fácil, sabe, ficar estressado, dor de cabeça, tudo isso que tá acontecendo. Então, o humor é uma coisa que, pra mim, sempre funcionou muito bem a vida toda. Fazer as palhaçadas que a gente faz, soltar um chaveco pra ele, brincar, falar seu gostoso, dar um tapa na bunda dele, fazer um negócio, uma coisa brincadeira, isso acaba tirar a calça aliviando, dele. Aliviando, claro, alivia, é engraçado Sai correndo demais. ou corre atrás, né? Exato, literalmente, a gente brinca de pega-pega. Verdade, a gente brinca de pega-pega. Pra dar uma aliviada. Você sabe que aqui em casa, eu não faço, porque o Ale não tem esse humor, assim, eu tenho conseguido coisas dele que me surpreendem, mas assim, a gente encontrou alguns caminhos. O Ale foi pra cozinha, ele gosta de cozinhar, então ele começou a cozinhar muito na pandemia, começou a virar eu subi um canal no YouTube só da gente cozinhando. Ele fica irritado que eu tô junto, porque ele gosta de cozinhar como um alívio. Eu já transformei a cozinha dele num pandemônio, a cozinha do cara, mas ele acabou se divertindo com isso. Então ele foi ali, encontrou um jeito de aliviar. O Vitório alivia muito, porque a gente tem esconde-esconde em casa, brincamos à noite, então ele tem a vidinha dele que acabou ficando aqui dentro do apartamento, então a gente também consegue, de alguma forma, a criança tem um jeito de lidar muito diferente da gente, né? Muito mais simples, muito mais prático, muito mais objetivo. E então aliviou muito o fato de ter o Vitório em casa. Para muita gente pode pensar o oposto, né? Fala, nossa, mas uma criança em casa na pandemia é pior. Não é. Se a gente olhar pelo olho dele, tentar fazer a vida da criança também um pouco da nossa vida, alivia muito. Então foi uma válvula de escape, foi muito legal poder experimentar o jeito que o Vitório encara as coisas, os medos e as angústias da pandemia que ele também tinha, só que de um jeito diferente do meu. Então aliviou. O filho, nesse caso, uma criança, deu um baita de um alívio. Ela quebra quem tá duro, ela junta quem tá distante, porque ela cria laço. A criança, e por quê? Porque a criança é criativa, é espontânea, ela não tá reprimida, ela não tem essa coisa de ser bem educada e não tem que é proibido ser feliz, tá? Então, eu vou voltar para a felicidade porque o outro lado da o outro lado não felicidade é aquilo que você falou, baixa autoestima. E é mentira. É mentira. A baixa autoestima, por que ela é baixa? Porque ela está abaixo do que ela devia ser. Qual devia ser? A autoestima. E a pessoa precisa encontrar a autoestima porque ela é muito mais do que ela consegue perceber. Todo mundo é. Não é, o outro é gordo, feio, o outro não tem tanto dinheiro, mas o outro tem. Não existe isso. Todo mundo tem tudo, é só encontrar. Aí vai dizer, não, mas olha, eu não tenho isso. Não, que dinheiro ajuda, doutor, para. Dinheiro ajuda. Não. Dinheiro não põe nessa balança, não. Ele não traz felicidade, mas ele manda entregar com um laço em cima maravilhoso, né, gente? Eita, você compra. Mas o outro lá pode... O outro lá pode estar muito feliz com o brigadeiro da Bia, tá? O docinho brigadeiro que ela comer lá naquela hora. Dá uma alegria louca. Ela tá morrendo de vontade. Ela vai dizer, isso vai me deixar feliz, um brigadeiro. Claro.
E ela Tem pontos de alegria no dia, né? Vários pontos pequenos de alegria, né? Você conseguir fazer alguma coisa. Eu fiz uma brincadeira com dinheiro, mas assim, todo mundo sempre fala de dinheiro, mas durante essa pandemia ficou claro que você tendo dinheiro ou não, o teu medo era o mesmo. Você talvez estava numa casa confortável, conseguiu fazer uma quarentena de outra forma, mas você ficou preso tanto quanto quem não tem, você ficou limitado tanto quanto quem não tem, você continua limitado, não, vai viajar, não vai, porque brasileiro não está indo para lugar nenhum mesmo, a não ser que você vá lá para o México, onde está todo mundo, agora parece que estão pegando coronavírus lá, está dando uma confusão, aí a coisa está ficando mais confusa ainda. Então, assim, quando ficou todo mundo bem igual, com todos os medos, o que diferenciou, infelizmente, foi realmente o abismo social que a gente vive, né? Nesse momento de fique em casa, né? Então, mas se você colocar o dinheiro só pelo dinheiro na balança, ele te transformou no nada, né? Não adiantava você ter dinheiro, você morre igual. No melhor hospital, no SUS, na rua, vai morrer igual. E o nada não tá, esse nada que a gente vê, ele não tá vendo tudo. A gente é muito lindo. A gente é muito iluminado. A gente tem um potencial que não tem limite. É isso que a gente estava falando da criança. A criança que é essa espontaneidade, criatividade mil, que ela chega assim, pode tudo, isso é o que a gente é. Aí a gente vai perdendo, claro, leva um tapa aqui, um soco lá, um pontapé aqui, vai perder. Agora, quando a gente consegue resgatar, que é aquilo que você estava, autoestima, a estima por tudo que a gente é, que a gente tem, com certeza a gente começa a descobrir uma beleza, uma intensidade, uma qualidade, um aquecimento que ele vai ser desenvolvido para a gente estar melhor, para a gente estar bem e para a gente lidar, inclusive, com a solidão. A gente pode lidar com a solidão do pior jeito e a gente pode lidar com a solidão como um presente. Porque é aí que a gente vai encontrar muita coisa legal que a gente tem. E é muita, não é pouco, não. É só olhar. Precisa olhar, precisa valorizar, precisa desenvolver. Todo mundo tem. Todo mundo é muito bom. Todo mundo vale muito a pena. E tem uma coisa também, né, doutora? Assim, eu acho que a quarentena ela veio por um momento ruim, mas ela trouxe esses aprendizados mesmo, de você valorizar coisas que não valorizava antes, né? O dia a dia é tão normal. Por exemplo, era muito normal ver minhas avós, normal ver meus pais. E quando você vê que você não consegue mais ver, você valoriza tanto aquilo que não tinha para você, sabe? As suas relações, faz tempo que eu não vejo meus amigos. Você começa a pensar que nem tudo gira em torno daquela rotina doida que você fala, tá gastando ali, fazendo isso, aquilo. Isso não é tudo, porque a mudança, eu acho que ela causou uma mudança interna também para muita gente, né? É muito louco isso. É muito louco. Eu entrevistei o Pondé, ele falou que eu estava romantizando a quarentena, que não era para eu fazer isso. Porque eu acredito nisso também. Eu acho que a pandemia, se você tiver bons olhos, pelo amor de Deus, eu não estou achando que ela foi boa. Eu tenho maior consciência do mundo, do horror que a gente está vivendo, das dores que a gente está vivendo. O que eu estou querendo te dizer é o seguinte: a gente está vivendo isso e não tem escolha. A única escolha que a gente tem é aliviar. Para aliviar, a gente tem que olhar para o lado bom disso, tentar encontrar um jeito de não pesar ainda mais a barra, tentar encontrar um jeito de conseguir aliviar, de ficar mais leve, e aí essa é uma forma de perceber a importância do pai, da mãe, da avó, do amigo, do vizinho, de quem realmente faz a diferença na sua vida. Do filho, do neto. Do filho, do Sem neto, dúvida. Olha que legal, né? Ou de você mesmo, talvez a gente está falando com alguém que nunca olhou direito para ela mesma, entendeu? Eu passei a olhar mais para mim, eu passei a perceber coisas em mim na pandemia que eu não percebia, entendeu? Eu achava que não ia dar. E deu, tem coisas que realmente me fez melhor. Eu acho que eu consegui crescer um pouco e amadurecer um pouco na pandemia. A duras penas, tá? Né, a superação, mas é a duras penas, não é fácil. Claro. A gente não escolheria viver isso, né? Claro, pelo amor de Deus. Então, Ô, Bia, me conta uma coisa, quando você quer fazer uma coisa e o Paulinho quer fazer outra? Parece uma bobagem isso, né? Não parece uma bobagem de relacionamento? Mas
sabe o que acontece? Quando você começa, aí você fala, claro, um vai ceder. Aí você cede uma vez, 2, 3, 4, 5, aí fica sempre aquela regra de você sempre cede e eu sempre consigo o que eu quero. Acaba virando uma regrinha no relacionamento. Isso acaba virando também um grande problema num relacionamento. Como é que você lida com isso? Quando um quer uma coisa e outro quer outra. Como é que é? A gente trabalha com uma tabela de pontos. Não tô zoando. Adoro. Como é que é essa tabela de Bem maduros, bem maduros. Sei, Eu tenho 33, bem ele tem legal. 40, eu super maduros. A gente trabalha com uma tabela de pontos, atualmente eu estou com 82 mil e ele está com 7. Porque é o seguinte, ele tem que dar uma compensada ali. É assim, brincadeiras à parte, mas eu tô com mais pontuação. Eu gosto, por exemplo, de assistir filmes de comédia, mas as comédias bem escrachadas. Ele gosta de filmes épicos, filmes um pouco mais clássicos. Assistiu o meu? Ponto pra mim. Assistiu o dele? Ponto pra ele. Fez uma coisa, por exemplo, aí ele quer uma trilogia, sei lá, do Senhor dos Anéis ou Poderoso Chefão. Vale 3 pontos. Então, em conta, na próxima vez, eu tenho direito a 1. É isso. Então, a gente vai fazendo dessa forma. Eu gosto de comida japonesa, ele gosta de carne. Pediu o japonês hoje? Então, amanhã eu também. Depois, ponto pra ele. E assim vai. Mas assim a minha pontuação tá um pouquinho acima. Então, claro, a gente sempre tem um jeito de estar um pouquinho. A mulher, nesse caso, sempre consegue dar um jeitinho, porque ele prefere isso do que o inferno. Ele prefere Mas eu falo, eu quero comer, as tá bom, labaredas do inferno. Ele abre mais mão do que eu da pontuação dele, vamos dizer assim. Em casa tá mais ou menos assim, pra ser honesto, devo estar com uns 30 mil pontos e eu olhei com 5, mais ou menos. Assim, estamos nessa pontuação, mas estamos chegando lá. É um sistema muito equilibrado, mas funciona. Mas é assim, esse jeito de quando um quer, o outro quer, não tem uma regra, né, doutor Luiz? Acho que talvez essa coisa do equilíbrio é o que a gente busca, mas é o que tem que tentar, né? Fazer pra ele, fazer pra gente, sem se sentir mal. Exato. Bom, Exato. você sabe que eu tenho, claro, tenho uma paixão por esse jeito das mulheres. Eu acho incrível, porque as mulheres, elas conseguem, de um jeito ou de outro, eu estou generalizando, claro, elas têm um dom de fazer o cara comer na mão delas. Não, isso é eu olhando de fora, eu digo assim, eu estou vendo. O cara, ele tem a força, ele também tem um jeito de amedrontar, de impor, que é legal para ele fica também muito forte. E a mulher também fica muito forte quando ela vai usando esse jeito, né? É incrível. Eu acho, bom, é isso que eu faço há mais de 50 anos, mas eu fico fascinado por esse mas não jeito. adianta, as mulheres nessa hora elas têm mais condições de administrar o que elas querem, assim, é melhor, a mulher acaba levando uma vantagem nessa hora, no que um quer, o outro quer. Sabe por quê? Ela sabe usar muito mais como que ela vai chegar naquele falando de você, né? Aquele coração duro, eu sei como se amolece esse coração. Nem sempre eu quero, nem sempre eu consigo. Eu não estou dizendo faz regra, parte, né? não tem regra, claro. Mas tem aquele, a mulher sabe como chegar. Claro, ela precisa saber. Eu não estou falando que é uma regra, mas eu aqui estou, quem sabe, supervalorizando isso, né? Mas, claro, ela fica fascinada pelo cara, aí o cara não precisa falar nada, ele está em silêncio e ela faz tudo o que ele quiser, só porque o cara é durão, dá segurança ou o que for. Né? Ou porque ela está com baixa estima, por exemplo. A baixa estima também é capaz de te transformar num robô, numa pessoa que não enxerga os valores, e você acaba fazendo... eu mais nova, o doutor Luiz sabe disso, namora aqui um lutador de jiu-jitsu, já compra o kimono no dia seguinte e bora lutar, entendeu? Namora um surfista, claro, vamos fazer aula de surf, passei a vida pensando nisso. Então, assim, a gente tem um pouco, né? Essas são as coisas mais femininas, mulher é mais. A gente quer dar uma agradada, né? Eu namorei um que era... Ele gostava de futebol, comecei a estudar o que o jogador usa, as posições, para chegar na conversa falando, eu não sei nem para que lado que atira a bola. Enfim, mas a gente faz isso mesmo. Claro que faz. Isso é uma coisa que o homem, por exemplo, não faz, não. O homem não faz. Não tenta agradar. Tenta agradar, mas não, ele mas não nesse universo. Ele não veste essa roupa. Insiste como a mulher insiste. O homem não sabe, esse verbo insistir, a mulher começou desde lá do
primórdios da vida dela, ela nasceu já assim. O homem, não. Ele faz só pra... Você sabe que no começo do meu relacionamento com a Lê, eu adoro jogar. Então eu gosto de jogar gamão, eu gosto de jogar baralho, eu gosto de jogo, gosto de jogar videogame. Por isso que eu gosto tanto de reality show, porque é um jogo. Eu gosto de jogo, eu sempre gostei. E o Alê detesta. Só que no começo ele fingiu pra mim que gostava. Tanto que eu dei de presente pra ele um gamão caríssimo, que eu não sei nem onde ele enfiou esse gamão, porque depois dos 6 meses de namoro, ele nunca mais jogou um palitinho comigo, um gamão, um o que é. Porra nenhuma, não tem mais jogo na minha casa. Aí eu tenho que sair de casa, jogar na casa da minha mãe, ou então jogar na internet, tem que dar outro jeito pra jogar. Aí eu falei outro dia conversando com ele, falei, Alê, você jogava tanto gamão comigo, baralho? Ele falou, amor, nunca joguei. Mas jogava, você jogava. Eu falei, eu detesto isso, acho um horror. Eu falei, mas você jogava? Ele falou, mas era só o momento da campanha ali, entendeu? Beleza, passou. A real é que eu nunca gostei disso aí, detesto isso aí tudo. Aquilo me deu uma raiva, me subiu uma raiva tão grande, porque eu ainda tava com a esperança de que ele estava sem tempo de jogar, mas que no fundo ele gostava de um gamão. Não gostava de jogar, não, ele odeia tudo. Meu gamão agora também, com monetária. Por isso que eu falo, o homem ele faz para te agradar, mas tem dia e hora para acabar esse agrado. Mulher é capaz de passar um bom tempo nessa situação a ponto de virar um tapetão, né? Do homem fazer o que quer. Mas então, quando a gente está nesses momentos de ceder, isso tem que passar, quer dizer, num relacionamento saudável, isso você não encara como um ceder, né? Você encara como uma diversão também. Às vezes o que o teu marido quer é tão bom para você quanto o que você quer. Total. E assim, né, uma coisa que tem que acontecer, uma vez eu até falei isso nos stories. Ele vai toda vez com você no filme que você gosta, come o restaurante que você quer e trata seus amigos bem. Mas eu não gosto de carne. Não importa. Você vai no restaurante com ele também. Por que você não pode fazer? Vai comer salada. Vai, sei lá. É isso aí. Cara, é isso aí. Assim, vai sorrindo. É o mínimo que você pode fazer. Porque se ele faz tudo pra você, a única vez que você vai com ele, não gosto, não faço, não quero, so sorry. Então, aí trata de egoísmo e é outro tipo de coisa. Aí não tem como. Uma pergunta, o problema do relacionamento, assim, alguns relacionamentos, claro, mas a gente tá falando aí de jeito, de quando um quer, o outro quer. Mas, doutor Luiz, você acha que a grana continua sendo o grande problema dos relacionamentos? Pesa quando tem dinheiro no meio? Ela invade bem. A grana invade bem. Às vezes ela esconde tudo também, né? A grana esconde tudo. Então tá bom, a gente compra tudo e aí a gente tá feliz, né? E aí não tá se enxergando. Não são duas pessoas, são dois consumidores, né? Você acha que os casais continuam brigando por falta de dinheiro? Eu não sei. Você sabe que eu não tenho tido esse contato que é pela falta de dinheiro. Eu acho que está saindo essa camada do dinheiro e aparecendo a briga que existe. Real. A diferença, os ressentimentos, as mágoas. Claro que não ter o que comer é horroroso. As pessoas... A gente ouve, né? Não dá para entender como é isso. A pessoa está vivendo com esse valor, esse tanto, uma família inteira. Eu não sei, não dá para conceber, né? Quando você olha e diz assim, uma família não tem o dinheiro e vai viver com aquilo que é o resto para a semana inteira. É a mesma coisa que um e o outro. Para um, ele tem o que precisa, ou o suficiente, e para o outro não tem, falta. Então, tem gente que sempre falta, mesmo com muita grana no banco, tá sempre faltando, né? Pois é. Não administra direito. Nunca é o suficiente. Às vezes, tem casais que eles estão pautando a vida deles no investimento financeiro. Então, a grande decisão, por exemplo, a Bia, vamos decidir se a gente vai ter filho ou não. O que é? A gente tem dinheiro ou não tem? Que nonsense. Isso eu acho uma coisa de louca, porque não, imagina, minha mãe teve 2 filhos, é um pau para dar num gato, e estamos todo mundo aí feliz, isso nunca foi uma questão, agora hoje parece que né? Os casais planejam mais, na verdade, né? Mas é um planejamento que passa por cima de uma questão dá uma vontade.
Não passa por cima do significado de um filho, gente. Da E eu tava família, falando, é muito passa por forte isso, cima do significado daquele casamento persistir. Por quê? Então, a gente muda de casa ou não muda? A gente compra ou não compra? Ou ele muda de trabalho ou não? O casamento, a relação de amor, ela Não tem é nada a ver com isso, balizada né? na conta bancária e no Então, investimento. Se é bom ou não. assim, quando eu vivo isso, assim, quando eu quero uma coisa, vou buscar aquela coisa, se eu tenho dinheiro para aquela coisa, eu vou atrás daquela coisa, só que às vezes aquela coisa que eu quero tanto, não é uma coisa que o Alexandre quer tanto. Aí, às vezes, eu fico louca, eu falo, não, eu vou querer mesmo assim, mas se eu quiser mesmo assim, eu posso estar colocando em xeque o meu relacionamento. Até Isso. onde vale o querer, né? Até onde vale você querer tanto assim alguma coisa? E a mesma coisa na questão do filho. Você pode querer mudar para uma casa e ele diz assim, não Eu não... tem sentido a gente mudar. Aí E você diz, aí? mas é o sonho da minha vida. Eu preciso. Aí ele diz, mas eu tô hiper bem aqui, eu quero ficar em apartamento. Então, e Aí o aí, que quem vai que tem que acontecer? ceder? Tem que assistir o filme, Você vai alguém tem que para casa e ceder. ele fica no apartamento. Acabou a família, certo? Olha que merda, Mas é o gente, que seguinte, você mora na casa, situação. eu moro no apartamento, um grande beijo e até a próxima. Né? A gente Não tem se como vê, fazer isso. a gente ainda volta a namorar, sei lá, é Isso, difícil mesmo. A gente está Não, brincando aqui dessa coisa de como quando um quer, o outro quer, é uma grande brincadeira, sede, mas tem horas que isso fica muito sério. Você que está ouvindo a gente sabe do que eu estou falando. Isso que começa leve, começa a ficar sério, pesar, até a coisa desandar. Então tem uma hora que tem que sentar e conversar. Dá para conversar tudo no relacionamento? Você acha que dá, Bia? Você acha que dá para sentar com o Paulinho e falar, ó, você vai limpar o fogão, que eu já sei que ele limpa, né, que você deixa para ele limpa muito melhor que eu. Então, Eu só embaixo. você acha que dá para combinar essas coisas? Vamos hoje jantar conversando. Você acha que tem que marcar uma reunião como se fosse uma conversa, sabe assim? Eu não sei direito conversar. Então, estou te perguntando, como é que vocês decidem as coisas? Vocês marcam uma conversa que vira uma DR, vocês não conversam, vocês chegam à conclusão de que aquela parte é melhor para ele, melhor aqui. Como é que faz essa divisão de tarefa, de querer? Para decidir coisas do relacionamento. Coisas importantes. Uma coisa muito importante para você que não é muito importante para o Paulinho. Como é que decide isso? Senta e conversa? Tento e converso. Sem dúvida, assim, tento. Se eu ver que na primeira vez não deu. Exemplo, é mais importante para mim do que para ele. Eu dou uma tentada, vejo que não deu. Aí eu procuro também ver um momento que ele tá mais tranquilo e eu dou o bote. Mas não vou conversar agora sobre isso? Às vezes ele emenda, conversa. Ou às vezes ele fala assim, será que a gente pode falar sobre isso depois? Aí eu não tenho vergonha nenhuma de falar. Marca um horário, hoje mesmo a gente tem um negócio importante. Eu não tô zoando. Tá tão difícil, eu e o Paulinho, a gente tá trabalhando tanto que eu falei pra ele hoje, será que foi 8h30 a gente pode conversar, abrir um vinho e falar sobre um assunto tal? Eu também preciso, nós dois, é um assunto de interesse comum. 8h30 eu tenho uma reunião com meu marido. É sério, não tô dando horário. Filho, é isso. Doutor Luiz, você acha que estraga? Você acha que quando a gente põe as coisas no racional, na conversa mesmo, estraga um pouco a magia do relacionamento? Estraga totalmente, não. A magia do casamento tem que existir conversando e não conversando, né? Assim como essa conversa que você está falando, ela não é só falar. Às vezes tem uma conversa que vocês duas, não ficam conversando com o marido de vocês, olhando o que ele faz, como ele fala, e para onde ele vai, como ele se movimenta. E vocês estão conversando com ele. E ele também está, às vezes ele está fazendo isso, mas com vocês na cabeça. E aí ele está transitando por lá, eventualmente pensando até no beijo que vai dar, ou não prestando a menor atenção naquilo que você está falando, eu tenho essa sensação às vezes. O Alexandre está olhando para mim, mas ele... Estou falando e ele está em outro planeta, em outro planeta. Eu tenho coisas melhores, eu não vou hipervalorizar o que não é, eu vou valorizar o que é. Que é? Tem coisas boas, tá? Tem, claro que tem. Mas assim, então, eu tô falando nessa coisa do querer mesmo, como é difícil, né? E o silêncio, ele fala muito. O gesto fala muito. A conversa pode ser disfarçada, ela não precisa ser um appointment, ela não precisa estar na agenda. Ou, como você, Bia, está falando, ela é uma convocação.
né? É que hoje era muito estritamente necessário, mas geralmente a gente não marca reunião, tá, galera? Pelo amor de Deus. Não, e porque eu tem fico uma pensando outra assim, sei lá, você tá vendo o seu relacionamento que é maravilhoso, de repente vocês começam a não namorar um dia, 2, 3, 4, 5, 6, uma hora tem que conversar e falar o porquê que não tá transando, ou tem que chamar pra chincha, vai lá e transa, não conversa. Eu sempre acho que sexo não tem a ver com conversa, eu acho que sexo tem a ver com eu acho que um ato, eu acho com que é muito atitude, chato conversar de sexo, eu não conversar gosto. sobre isso, ai não, eu também não curto. Não é estranho? Oi, Eu tudo não bem? gosto de falar Eu de te sexo. procurei ontem e eu vi que você... Aí eu acho horrível esse assunto. Eu Não, também acho horrível, eu não não consigo. Eu não consigo. Tem casais que Agora, conseguem. Eu acho que sexo tem o não que a se Bia fala, se falou. faz. É isso aí. O bote, Bia, você falou muito, eu adorei essa palavra, o bote, eu dou o bote para conversar. Bote. Né? Às vezes é só no bote que vai É. pegar lá e disse ou dá ou desce, né? Então, Exato. tudo vale. Esse negócio de, que às vezes, né, antigamente a psicologia diz, não, vocês têm que conversar mais. Às vezes a conversa só estraga, né? Porque vai para outro caminho, né? Às vezes a conversa vai para outro lado, Nossa, que não tem nada a ver, viaja. termina a conversa e não resolveu nada do que você pensou que fosse resolver. Nada. Você abriu 30 caixas e falou, e o que você fez em 1822? Nossa, coisa horrorosa, detesto Aí começa, também. Não sou boa. Não sou boa disso. Tem que ser uma coisa mais carinho, leve. gente, um carinho, um cafuné, às vezes vale 10 Fala mil mais. conversas. Com certeza. Belezinha, Um hein? carinho, Que um beleza. abraço ali. E sabe Deus onde vai terminar? Você sabe que eu sou super explosiva, né? Eu tenho um temperamento explosivo e eu tô aprendendo a lidar um pouco com essas explosões no auge dos meus 48 anos. Tô aprendendo a lidar e acho que vou passar a vida aprendendo a lidar. Quando eu vejo explodir, já foi. Ontem mesmo eu estava conversando com a Lê e de repente ele fala assim, mas você vai falar numa reunião desse jeito que você tá falando comigo? Eu falei, mas eu não sei falar de outro jeito, é meu jeito de falar. E aí eu sou explosiva. Você é explosiva, não? Depende da situação. Às vezes eu dou uma pirada, assim, só um pouco. Sim. Mulheres, né? Acho que a mulher tem essa. Depende da Mulher tem um situação. pouco. Se tá muito, eu dou uma explodida. Dá uma explodida? É. Você tem paciência? Você tem pouca paciência? Você é daquela que estica, até irritar? Eu vou segurando, aí eu explodo. Mas a não. mulher sempre é mais... A mulher pode explodir, mas ela não é uma ameaça como o homem quando explode. Ele é muito desumano, o homem explodir, porque ele provoca fisicamente. Ele ameaça. O homem não sabe o quão ele é visto como um agressor físico, mesmo não agredindo. Mas um homem explodir, ele mexe com a mulher de um jeito, é além do que ele faz. Que coisa, é verdade isso que você está falando. A gente pode reparar, mesmo quando é um homem discutindo com outro homem, um homem discutindo com a mulher, ou quando ele perde a paciência por alguma outra coisa que você não tem nada a ver, que você assiste aquilo, é muito mais... que louco, né? O homem fica realmente muito agressivo, né? Quando ele explode. Bom, eu estou caminhando para os finalmente aqui do nosso papo de relacionamento. Eu espero que você que está acompanhando a gente no Fala Galisteu tenha se divertido, tenha mudado algumas coisas. Pelo menos se eu te fizer pensar, já está valendo aqui para mim. Mas aqui nesse finalmente, vou fazer as perguntas e a gente vai tentar ser mais sucinto, assim. É quase que um bate-bola, tá? Bia, você acha que tem coisas que a gente não deve contar? Você acha possível ter um relacionamento sem segredo? Olha, tudo que tiver relação com o seu marido, eu acho que não faz sentido. O que eu acho que eu não devo contar é tudo que, às vezes, é um segredo meu, uma coisa minha. Pode ser que eu não devo, um papo com minhas amigas, coisas que acontecem fora do âmbito do relacionamento. Agora, dentro do relacionamento, não tem por que não contar. Mas tem coisas que você não conta, por exemplo. Nem sei te dizer, assim, eu acho que o Paulinho sabe de tudo, mas, por exemplo, sei lá, se tiver uma conversa mais séria com minhas amigas, com a minha mãe, pode ser que eu não queira que ele ouça. Pode ser que exista essa situação, mas dificilmente eu escondo dele as Eu penso que nem você, assim, eu também não escondo muito, não. E se perguntar, vai ouvir. Então, melhor, às vezes é melhor não perguntar. Se você não quer ouvir, é melhor não perguntar. Não pergunte, você não quer saber. Apesar que tem gente que acha que é melhor manter alguns segredos. Doutor, qual seria o certo? Ter coisas que a gente não conta? Tem. Não é para contar tudo. Aí eu não estou dizendo que tem coisas. É sempre estar pensando nisso, atento a isso. Tem coisas que não é para contar. A individualidade, o que cada um sonha, não é para contar todo sonho. Que isso? Vai ferrar. Se vai contar que você sonhou com aquele cara que é o cara que ele mais inveja,
E aí, e o pior, você continua o sonho. Não, mas sabe o que ele fez? Você sabe o beijo dele? Meu, o que tá... isso é suicídio. Ah, não, Suicídio. Não, entendi. Mas eu sonhei que eu tava com o Brad Pitt. Oi, Paulinho, bom dia. Sabia que eu sonhei que eu tava distraindo com o Brad Pitt? Essas coisas também acho que não. É uma sacanagem, né? É uma Pelo amor sacanagem. de Tem Deus. mulher que conta, tem mulher que E o conta. Paulinho é careca como eu, né? O Paulinho é velho. Paulinho não é como eu. careca, Paulinho não é Não, careca. não é careca, não. Não é careca, não. Paulinho é todo Não, bom, é isso que eu viu? tô falando. Então, É o isso que eu tô Paulinho é todo falando. gato, o entendi. Paulinho é todo lindo. Você sonhou Agora- um pouco de mim? O que eu mais queria é ter o cabelo do Brad Pitt. Não, sabe por que ele está comentando isso? Porque acho que tem mulheres que gostam de provocar ciúme, que gostam de provocar um pouco de atenção que o marido não dá, então talvez uma maneira seja essa, e mesmo homens que gostam de fazer essa mesma coisa, tá? Isso que eu tô falando não é de mulher, de homem, mas tem gente que é carente o suficiente a ponto de querer te provocar para chamar atenção. Então esse talvez seja um caminho horroroso para um relacionamento saudável. Nada a ver. E pode ser autodestrutivo. Tá botando a mão no fogo para ver se estraga, que queima. Não está cuidando do relacionamento. Essa coisa de que se eu falo tudo eu tô cuidando, não é. Nossa, lembrei de uma coisa importante pra falar aqui. Lembrei. Coisas Boa. assim, ó. Exemplo, já falei uma vez, eu tava conversando sobre relacionamentos. O Paulo não sabe quantos namorados eu tive, quem, nome. Não, sabe nada. O Alexandre também não. Assim, ele sabe pela pela nossa Então, isso já é uma. Acho Tem alguns famosos. Mas assim, por exemplo, se passar na frente meus ex-namorados, ele não sabe nem quem é. E uma vez ele foi pra mim, nem tudo da. Agora tô lembrando, resgatando essa informação, porque o doutor falou, nem tudo da sua vida eu preciso saber. E outra coisa, se alguém der em cima de você, não sei o quê, não me conta. Resolve você. E a não ser que esteja ultrapassando o limite, que já aconteceu uma vez só, que o cara ultrapassou muito, aí você quer que eu faça alguma intervenção? Mas nesse caso, olha que é verdade, tem isso também. Senha de celular, nem tudo. Não precisa ser. Ele não fuça meu celular. Faz sentido agora. Eu tenho a senha do Ale, ele tem a minha, mas ninguém fuça na Ninguém vida usa. de ninguém. Não, isso. Mas eu, se Verdade. precisar pegar, eu pego, mas eu nem pego. Tenho preguiça também, sabe? Assim, tem uma hora que você muda muito, você vira uma chave que você tem, ele tem, mas ninguém entra nessa seara, sabe? É muito legal isso. Acho que é legal encontrar esse caminho do respeito mútuo, de individualidade, mesmo estando morando, usando o mesmo banheiro, dormindo todo dia junto, mas que cada um tem o seu jeito de lidar com essas questões. Dri, é importante esse contar, se ele servir para um pedido de ajuda, para o outro poder entrar na tua vida, para ele poder te dar um presente, assim, fica calma, não vai acontecer nada. Isso sim é um contar que está crescendo. Ele vai promover crescimento da relação. O oposto do eu vou contar, sei que o outro não vai aguentar, eu vou contar porque é mais uma que eu vou jogar na cabeça dele, e eu... Né, sem a maldade, sem essa sacanagem. Entendi. Então é bom a gente ter os nossos segredos. É bom. Se isso for um segredo, sim, né? Assim, de repente, não precisar falar certas coisas, acho que faz sentido agora, retomando esse assunto, sim. Traições podem ser superadas, Bia? Não sei se eu perdoo. Você já foi traída alguma vez na vida? Eu acho que não tenho certeza, me contaram já e o relacionamento foi ficando ruim, mas eu sempre fiquei nessa dúvida, não sei. O Paulinho, eu espero que não, mas se eu descobrir de uma forma muito provada, assim, muito certinha, eu não sei se eu perdoaria. Eu tenho um problema com isso. Não sei se eu perdoaria, acho que não. Eu também tenho dificuldade. Quando eu perdoei uma vez, foi a pior coisa que eu vivi depois, porque na verdade eu não tinha perdoado. Então eu achei que perdoei, não perdoei, e aí eu fui descontar. Mas foi horrível. Então eu cheguei à conclusão de que eu não sou uma mulher capaz de perdoar. E isso a gente tem que saber. Você vai lá e perdoa ou não perdoa, entendeu? Não, melhor não perdoar, porque depois você não resolve isso bem, fica na tua cabeça, aí você fica querendo entrar numa competição, uma coisa horrorosa. Doutor já bem mais elaborado, traição pode ser superada e perdoada? Pode. Então chique, né? Vamos lá, Bia, que entrar nessa de que ferrou tudo. Não é. Existe, claro, ele deixa resquício, contamina muita coisa, contamina as sensações de abandono, de comparação, mas inúmeros casos eu acompanhei gente. Você sabe que eu tenho às vezes pacientes que eu conheço há 1000 anos, né? E são pessoas que conseguem
olhar essa traição de outro jeito. É aquela coisa do relógio, né? Do relógio não, do revólver. Aponta para lá, mas eu tenho que olhar o meu dedo. Tem um outro dedo do gatilho que é meu. E aí, não é para ser culpa lá ou culpa aqui. Agora, vai depender do quanto eu tolero, é verdade, o quanto eu elaboro, o quanto eu consigo resolver algo que está dentro de mim. Se o outro me enfiou a faca, é claro que não dá para tolerar, ele enfiou a faca. Agora, o que o outro fez tem a ver com eu também. Eu não tolero porque eu também queria ter feito, e tá vendo? Eu nunca fiz. Como é que eu vou tolerar no outro que fez? Tem tanto rolo por trás de não tolerar. E às vezes a pessoa estraga a vida dela, estraga a vida do casamento, do futuro da família, de tudo. Tem muita coisa boa ainda para acontecer. Precisa olhar aí. Eu acho que assim, claro, tem a visão do Dr. Luiz, que é um cara que está acostumado com casamentos falidos, casamentos que dão certo, com angústias. Mas você que está ouvindo, eu acho assim, se isso é uma coisa que você não consegue administrar, porque tem coisas na vida da gente, não só a ver com a traição. Quando eu vou tomar uma decisão, seja de um contrato, de uma compra, eu penso na pior hipótese. A pior hipótese, você consegue administrar? Se você não consegue administrar a pior hipótese, é não. A resposta é não. Por mais tentador que seja, a resposta tem que ser não, por uma questão de autocuidado. Quando você consegue administrar a pior hipótese, então vai. Se você consegue administrar. Então, eu sempre penso na tragédia. Quando começo, já penso a tragédia grega, que aquilo pode acontecer, o pior. Aí, o pior, como é que eu vou administrar esse pior? Vou administrar assim, então beleza. Tem gente que não consegue administrar uma traição. E isso acaba te causando um mal tão terrível que eu acho que você pode, hoje então está mais provado que nunca, você pode ter várias faculdades, você pode ter vários empregos, você pode acordar para a vida aos 60 anos, aos 70 anos, não importa. Você, mas passei 30 anos, agora que eu acordei para a vida que casei errado, beleza, separa e vai tentar casar certo. Eu sou a favor disso. Eu não sou a favor de manter nada que não seja bom. O pouco que eu mantive na minha vida assim me fez me tornar essa pessoa, porque eu vivi um relacionamento que não era bom, não me arrependo de não ter entrado, mas me arrependo de ter ficado tanto tempo nessa situação. Porque a gente perde o tempo, a gente perde momentos preciosos, a gente vive mal aquilo. Então, assim, o tempo eu acho que hoje é o maior luxo que a gente tem na vida. É ter tempo para fazer as coisas que a gente quer, que a gente precisa e que são realmente importantes. Então, você que está ouvindo a gente, se acha que está num relacionamento falido, cai fora. Mesmo, né, se tá ruim para você, vai embora. A chave é tolerar. Pode ser tão valoroso como a resiliência, e o tolerar pode ser autodestrutivo. Isso você está falando. É muito perigoso. Tolerar também pode ser autodestrutivo. E para terminar, quem tá solteiro agora, tá pior ou tá melhor do que quem tá namorando e casado, Bia? Eu nem sei de uma vez que eu fiquei solteira, Como é que você vê? Você não tem amigo solteiro, eles estão felizes? Eu tenho um cunhado que é solteiraço, tá feliz da vida. Meus amigos solteiros estão tranquilos também, estão curtindo da forma que eles conseguem. Um ou outro que fala assim, pô, queria estar com alguém agora e tal. Daí quando a gente brinca no grupo, fala assim, mas tá junto também tem isso. Então deixa eu ser solteiro. Aí outro fala coisa de ser solteiro, aí deixa eu ser casado. Tá bom do jeito que tá. Tem melhor ou pior, acho que são situações diferentes, né? Não vai ter jeito. O que você acha, doutor? Você acha que a solteirice hoje tá mais valorizada? Ela, acho que ela tá permitida, que é o mais legal, né? Eu me lembro quando eu era pequeno, tinha um cara, eu não sei, ele era meio distante da família, parente distante, e aí dizia, não, ele nunca casou. Era uma vergonha, né? Era estranho, meio louco, sei lá o que pairava. E hoje, o cara pode ser solteiro, ele pode assumir que ele é celibatário, e ele aprende a ser assim. Então, tem uma permissão bárbara, muito legal, que é assim, eu posso ficar sozinha, eu posso ficar sozinho e criar uma vida para mim sem ter vergonha, sem ser mal falado, sem ter essa noção, porque antes tinha essa noção, tá solteira é homossexual, tá solteira é porque é louca.
tá solteiro é porque o cara puta, não dá certo, não sempre era sempre uma coisa horrorosa que vinha junto com a solteirice ou com a decisão de não ter filhos, por exemplo, que hoje você toma essa decisão, não vou ter filho e ponto, e tá tudo bem. Do mesmo jeito que tá tudo bem você tomar uma decisão de ter filho sozinha, de ser mãe solo, tá tudo bem também. Eu acho que essa coisa do que a gente hoje vive, da permissão, é muito legal mesmo. É uma coisa que a gente conquistou, né? Que chegou e que não vai mudar nunca mais. Que é Exatamente. graças a Deus, uma mudança importante. Olha, eu amei ter vocês, amei ouvir Maravilhoso. você, Bia, sempre com seu muito humor, bom. com seu jeito, falando de relacionamento, mas hoje falando um pouco mais sério, foi muito legal te ouvir. Obrigada, Doutor amei Luiz, participar. amei. Obrigada, dá um beijo no Paulinho, tá? Sim, obrigada. Obrigada. Olha, doutor Luiz, um beijão para você, até logo mais, até o lançamento do seu próximo livro, que estaremos juntos, tá bom? Até daqui a pouco, Dri. Um beijo. Beijo grande, gente. Beijo, Valeu. Bia. Prazer, viu? Fala, Galisteu.